Neste vídeo, vou contar tudo sobre o eSIM da Ubiji. Vou dar a minha opinião completa, pois testei e analisei a plataforma em sua totalidade e vou apresentar as vantagens que notei, os pontos fortes, os pontos positivos que você deve conhecer, mas sobretudo os pontos negativos e as críticas aos quais você deve prestar atenção sobre esta eSIM Ubiji. Então, vamos começar imediatamente e no final deste vídeo eu darei meu veredicto final sobre se vale a pena ou não optar pela Ubiji para a eSIM. Então, o primeiro ponto que notei, e isso é importante saber, é que já existe uma organização muito boa das diferentes eSIM de acordo com o seu uso. Como você pode selecionar diretamente um país específico para o qual vai, por exemplo, viajar, mas se você planeja, por exemplo, viajar por toda uma região e, portanto, por vários países por um certo período de tempo, você pode selecionar diretamente uma região ou então simplesmente um plano com internacional, então o mundo inteiro. E isso é muito bom, pois você pode também pagar de acordo com, se você viajar por um certo período de tempo, por exemplo, 30 dias de uma vez, dependendo de quantos gigas de internet você vai usar, mas você também pode ter planos mensais ou planos anuais. E isso, eu acho que a Ubiji, em comparação com seus concorrentes, oferece uma flexibilidade uma flexibilidade muito boa e uma escolha muito boa de eSIM de serviço e assim de dados disponíveis. Então, isso é um grande ponto positivo. Outra coisa que você deve saber é que você tem uma cobertura muito ampla, pois a Ubiji oferece mais de 200 países. Então você pode ver no meu ecrã, a lista é extremamente longa. Você tem mais de 200 países disponíveis, pacotes locais, regionais e globais, e isso, dependendo do uso que você deseja ter, às vezes você tem pacotes ilimitados por um certo período de tempo, você tem uma certa quantidade de dados de internet para um certo período de tempo. Em resumo, você pode realmente adaptar e personalizar de acordo com sua viagem ou com sua necessidade de uso. Então, isso é uma grande vantagem. Em seguida, sobre outra vantagem, e depois você verá que isso também fará parte das desvantagens, mas falarei um pouco mais sobre isso depois, é que a ativação e a gestão do seu eSIM Ubiji via o aplicativo é bastante fácil e bastante simples. Você tem, por exemplo, um código QR que pode instantaneamente usar para ativar sua eSIM. Você tem uma interface para monitorar o consumo. Você tem recargas possíveis diretamente dentro do aplicativo, como pode ver bem aqui. Então, isso, por acaso, é bastante prático. Em relação às tarifas Ubiji, você também não tem taxas ocultas, pois há uma transparência clara e simples. Quando você clica em um país para o qual deseja viajar, você tem exatamente a quantidade de dados que terá por exatamente o número de dias, por exatamente o preço. Não há taxas ocultas. Todos os preços que você vê aqui são simplesmente o preço que você vai pagar pela duração exata e a quantidade exata de dados que você vai ter. Então, não há taxas ocultas. É simples e fácil de entender. Então, isso é um ponto positivo. Ele também explica como usá-lo, que está disponível em todos os dispositivos e que cobre várias redes. E a rede vai do 3G até o 5G. Então, isso é muito legal. Agora, precisamos falar dos pontos negativos, mas antes, já que estamos falando de taxas e tarifas, saiba que coloquei na descrição deste vídeo um link que permitirá acessar as melhores ofertas do momento no UBEGI Ubiji. Portanto, se você tiver, por exemplo, às vezes promoções ou tarifas especiais, ofertas especiais, bem, isso estará disponível com o link que colocarei na descrição deste vídeo. Então, não hesite em conferir esse link para saber se você pode ter, as melhores tarifas disponíveis. Pronto, eu o atualizarei sempre abaixo deste vídeo na descrição. Agora, precisamos falar sobre os pontos negativos. Então, o primeiro ponto negativo para mim é mais algo que é preciso saber em relação às eSIMs de maneira geral e também a eSIM Ubiji, é que você não terá serviço de voz e SMS.
Ou seja, a Ubid fornece apenas dados, ou seja, dados de internet. Por exemplo, se eu selecionar os Estados Unidos, bem, você não terá outra coisa além de dados de internet. Você não tem opção de chamada ou opção de SMS clássico. Então, isso é algo importante a saber quando você usa uma eSIM, seja da Ubid ou de outros concorrentes. Na maioria dos casos, será apenas internet. Portanto, certifique-se de desligar seus outros dados móveis e chamadas para garantir que não pague a mais. E você pode, no entanto, usar serviços como WhatsApp se quiser se comunicar ou Facebook Messenger, etc. E outras redes sociais para se comunicar. Então, é isso, é importante saber e prestar atenção nisso. Mesmo que, entre aspas, isso seja válido para todos os eSIM. Então, agora, outro ponto específico, negativo, entre aspas, na Ubid, mesmo que isso venha mais da minha experiência pessoal e dos meus gostos pessoais, é que acho que o aplicativo pode ser melhorado. O aplicativo não é muito bonito um design bastante antiquado. Então, isso são os meus gostos. Eu acho que, francamente, o design teria sido melhor. Se eles tivessem colocado um pouco mais de esforço e tempo no aplicativo, embora continue sendo fácil de navegar e simples de entender, acho que às vezes ainda parece um pouco antiquado em termos de design e, bem, eles poderiam ter feito algo um pouco mais agradável, mas novamente isso é apenas a minha opinião pessoal. Talvez para algumas pessoas isso ainda seja adequado desde que funcione bem e de fato funciona bem e de fato é o caso. Então agora, meu veredicto e minha opinião final sobre o Ubid. O que posso dizer? Bem, posso dizer que você pode usar o Ubid em viagem fora do seu país e evitar as taxas de roaming e permanecer conectado à internet fora do seu país de origem, portanto, em qualquer país. Você tem um eSIM que é muito sólido. Você tem no universo do eSIM o Bigi, que é bem reconhecido, está avaliado em 4,1 estrela em mais de 26 mil avaliações. Então é bastante bom em termos de classificação. Você tem uma cobertura que é vasta, você tem mais de 200 países disponíveis, você tem uma ativação que é fácil, você tem taxas que são claras e sem taxas ocultas, você tem opções de dados que são flexíveis, pois você pode ter 2 gigas, 1 giga, 10 gigas ilimitados e por todas essas razões, para mim, o veredicto é extremamente positivo. Je donnerai une note à Ubiki de 9 sur 10 puisque c'est vraiment très très bon comme service. Tudo funciona perfeitamente, as tarifas são muito boas, você tem uma enorme flexibilidade. Então, enfim, por todas essas razões, para mim está aprovado. E, aliás, se você tiver ofertas no momento no Ubid, ofertas especiais ou tarifas reduzidas, bem, eu colocarei à disposição na descrição deste vídeo. Portanto, não hesite em conferir o link que coloquei para você, pois isso permitirá acessar as últimas ofertas do momento, então pode lhe proporcionar uma economia adicional se eu conseguir encontrar ofertas específicas ou se houver algumas disponíveis. Pronto, até a próxima. Espero que minha opinião tenha sido útil.